Olá, estamos de volta com o debate sobre segurança pública e direitos humanos. A palestra desse bloco será do professor e doutor em Direito José Luiz de Quadros Magalhães. Ele fala sobre os conceitos de violência subjetiva, objetiva e também simbólica e analisa o quadro de ódio vivido hoje pela sociedade. Eu gostaria de começar primeiro mencionando algo que a gente vem vivendo no campo dos direitos humanos, da luta por direitos, né, nas últimas décadas. Eu li recentemente um texto muito interessante que falava do movimento negro e o movimento gay nos Estados Unidos e na França, na década de 1950 e 1960. E era interessante, nos dois, no caso norte-americano, foi o chamado Gay Liberation Front, né, que essas pessoas que lutavam por direitos e reconhecimento, que é uma palavra complicada, elas se aproximaram de outros movimentos, do movimento feminista, do movimento negro nos Estados Unidos, dos Panteras Negras, e procurando a defesa, a busca dessas pessoas, era a busca para uma outra sociedade. Se a gente pegasse uma parcela importante do movimento negro nos Estados Unidos na década de 60, assim como o movimento gay ou o movimento feminista, era a construção de uma sociedade onde tivesse espaço para todos e para cada um. Ou seja, a construção de uma outra sociedade. Então havia um questionamento direto para aquela sociedade, em relação àquela sociedade norte-americana, àquela economia, aquelas relações sociais que foram construídas a partir, né, de uma determinada economia e etc. Eu estou falando isso porque havia a crença na necessidade e muito na possibilidade de construir uma outra sociedade. A partir daí, principalmente na década de 70, a gente começa a viver um processo de fragmentação dessa luta por direitos. Muito, inclusive, pelo que ocorreu na década de 60, do estranhamento que ocorreu entre esses movimentos. Por exemplo, na França, teve uma frente que chamava Frente Homossexual de Luta Revolucionária, e que defendia uma outra sociedade, e que procurou se aliar ao Partido Socialista Francês e foi rejeitada, né, procurou e recebeu o abrigo de um filósofo de pensamento de esquerda importante, né, que foi o Jean-Paul Sartre, que dirigiu uma revista no final da década de 60, início da década de 70, que dirigiu um número para o movimento gay francês. Só que quando esse movimento, né, se aproxima da luta pública, nas passeatas, ao lado dos operários franceses, há uma rejeição, um rechaço violentíssimo, né, no sentido de que, olha, teve inclusive um discurso na década de 60 de um líder do Partido Comunista Francês, que foi candidato à presidência da França, o Jacques Duclos, que falou que os operários franceses eram sãos, que os comunistas franceses são sãos e que não tinha lugar para essas pessoas ali. E aí você tem uma fragmentação dessa luta por direitos que é cada vez mais exagerada. E a gente vive, nós trabalhamos, né, com direitos humanos, né, há tanto tempo, a gente vive essa excessiva fragmentação. Onde, então, isso é tudo que aqueles que não querem que as coisas mudem, né, não querem sair da posição de privilégios em questão, né, é tudo que essas pessoas desejam. Então você começa movimentos cada vez mais fragmentados, né? Você tem o movimento das mulheres, tem o movimento das mulheres prostitutas, tem o movimento das mulheres prostitutas negras, tem o movimento LGBT, a luta lésbicas, gays, transgêneros, e aí vai uma divisão excessiva nessa luta por direitos, onde inclusive a gente vê com muita frequência grupos se estranhando um em relação ao outro e a total perda de um projeto de sociedade inteiro, ou seja, de uma outra sociedade, né, que não seja isso. Eu estou falando isso na introdução para passar para um segundo ponto, um segundo problema que eu acho importante a gente discutir e que está totalmente em consonância com a fala, né, do professor. Queria citar um psicanalista e um filósofo muito conhecido, traduzido pelo mundo inteiro, polêmico, já veio aqui no Brasil várias vezes, tem vários livros traduzidos aqui no Brasil, que é o Slavoj Žižek, né, um professor da Universidade de Ljubljana, né, na antiga Iugoslávia, na Eslovênia. E ele tem um livro que foi lançado recentemente no Brasil, esse foi em 2014, pela editora Boitempo, que chama Violência.
Tem vários outros livros. Esse livro não é o mais recente dele, já foi lançado há muito mais tempo, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, tinha uma edição mais antiga argentina, mas ele foi atualizado para ser lançado no Brasil em 2014. E nesse livro ele traz, em um dos textos, uma ideia muito interessante que a gente precisa pensar, e precisamos pensar seriamente quando falamos em política pública. O professor já disse isso. Ele faz uma diferenciação entre uma violência subjetiva, da violência objetiva e da violência simbólica. E quando ele fala da violência subjetiva, o que seria essa violência subjetiva? Seria quando um ato de vontade, daí a ideia, né, de violência subjetiva, uma pessoa, por um ato de vontade, quebra uma situação de normalidade não violenta. Ou seja, o normal seria a não violência. Nós estamos aqui numa situação de não violência. Será? Nós estamos numa situação de não violência. Até que alguém, por um ato de vontade, né, espero sinceramente que não, né, comete um ato de violência, uma violência verbal, né, xinga a gente aqui da mesa, ou agride um colega que discordou da opinião. Então você tem uma quebra, né, isso é uma quebra da normalidade de não violência por um ato subjetivo, né, de vontade, né, de praticar esse ato violento. E as políticas públicas são construídas, elas são todas, né, aqui no Brasil, são todas para o combate à violência subjetiva. E não só no Brasil, né, em boa parte do mundo ocidental é assim, com algumas políticas, obviamente, mais sofisticadas, realidades sociais, econômicas, políticas e culturais também distintas. Mas aqui, invariavelmente, o que a gente tem são políticas de combate a essa violência subjetiva. E o que o Zizek vai chamar a atenção, de uma maneira muito interessante, é que não vai adiantar nada. É igual enxugar gelo, né, porque não vai resolver coisa nenhuma enquanto a gente não for capaz, porque é algo que a gente não faz no Brasil, não for capaz de perceber algo que é permanente na nossa sociedade. Essa violência que é permanente, que é uma violência objetiva, estrutural, das relações sociais, econômicas, né, que é a violência simbólica, que está, inclusive, na linguagem, e que pertence aí eu trabalho uma ideia de modernidade muito ao lado de alguns autores descoloniais, né, como o Henrique Dussel, o Walter Mignolo e outros, mas que talvez seja que acredito é uma marca, né, muito presente dessa modernidade. E ele vai falar, olha, não adianta nada, porque estruturalmente a nossa sociedade ela é permanentemente violenta. Simbolicamente, essa violência está permanente o tempo todo. Só um exemplo da gente imaginar, e o Zizek se refere muito à linguagem, né, dessa violência simbólica presente na linguagem. Quando uma criança vai numa escola e começa a estudar a língua portuguesa, né, e ela estudando a língua portuguesa, ela vai aprender o plural. E no plural ela vai descobrir o seguinte, que, por exemplo, se tiver aqui nessa sala um homem e 50 mulheres, nós vamos falar que eles estão na sala de aula. E o que é pior, né, no senso comum, no machismo diário, né, de todos os dias, né, se você falar no feminino, elas, né, o homem que está ali presente vai se sentir ofendido, porque ser mulher é uma ofensa. Né, que é igual criança, porque a gente chama mulherzinha, né, eu queria encher o saco do outro colega lá. Isso está presente, a criança, e não vão pensar, isso não tem efeito nenhum na cabeça da criança. É óbvio que tem, gente. É óbvio que isso não passa despercebido da cabeça de nenhuma criança. Ela vê ali, olha, né, se tiver um cachorro, né, e uma mulher andando ali fora, vai falar, eles estão passeando ali fora. Né, o cachorro macho leva para o masculino. E aí, mas professor, será que isso... E isso está em diversos idiomas, não só os idiomas latinos, os idiomas modernos, né? Ou na língua japonesa, por exemplo, tudo que se refere ao feminino é no diminutivo. E não se refere ao feminino no diminutivo porque é carinhoso, meu benzinho, minha queridinha, meu amorzinho. Né? Não, é porque a mulher é menos. Ela é menos do que o homem. E tudo que é feminino na língua japonesa vai pro diminutivo, que significa menos. Esse simbólico, é isso que se refere, né, essa estrutura
né? E nós estamos falando de idiomas modernos, né? A primeira gramática normativa da história foi a gramática normativa do castelhano, em 1492, que é quando o Estado toma para si o idioma e vai atribuir sentido para as palavras, e vai dizer como que é certo falar e como que é errado falar, e vai dizer quem é que tem tempo para estudar para falar certo, porque quem trabalha, né, que vai lá, o servo, outro lá, não vai ter tempo de ficar estudando toda a complexa gramática que o Estado moderno cria, justamente para já começar a diferenciar em uma outra base que marca essa modernidade, que é essa lógica nós versus eles. Então, quando a gente fala de uma violência estrutural, objetiva, simbólica, nós estamos falando dessa violência que a gente precisa desocultar, que está permanentemente na nossa sociedade. Eu vou mencionar um pouquinho mais adiante, um pouco o momento que a gente está vivendo no nosso país. Nesse momento de ódio, né, de estranhamento, né, talvez queria ouvir o professor como sociólogo, né, ressuscitar ou não desse ódio de classe, né? Como a classe média alta brasileira odeia os pobres, né? E com todas as suas forças, né? Um ódio visceral, né? E a gente vê essas pessoas, né, saindo, né, para manifestação nos seus BMWs, etc. Diz que a manifestação começou uns 15 minutos atrasado, porque os donos da casa demoraram 15 minutos para achar as panelas, não sabe onde está guardada a panela. Né? Mas esse ódio visceral de classe que a gente vê nas ruas, né, do país, né, de forma triste. Isso se fundamenta numa lógica que é a lógica moderna. A gente precisa ir lá nessas estruturas da modernidade para descobrir toda a violência que a gente vive. Né? Ou por que, uma pergunta que nós fizemos, por que, por exemplo, a gente pega as políticas do Estado de Bem-Estar Social, né? No século XX, na Europa após a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo alguns estados na América, etc., onde havia dados que demonstram que a implementação de políticas sociais, saúde pública, educação pública, geração de emprego, previdência social, né, havia uma queda da criminalidade. E esse fenômeno não existe mais, porque ela se dá dentro de um outro contexto. Né? Hoje o Brasil, nos últimos 10 anos, teve a inserção de milhões de pessoas saíram da miséria, milhões de pessoas foram inseridas no mercado de trabalho, no mercado consumidor, e, entretanto, a violência continua aumentando. Por que disso? Qual foi o registro que mudou isso? E a gente não faz essas perguntas. E a gente fica só com aquele discurso superficial, pobre, né, medíocre, de falar, vamos reduzir a maioridade penal. Olha, reduzir a maioridade penal é de uma irresponsabilidade, porque sem entrar na discussão do ponto de vista ideológico, do ponto de vista valorativo, moral, ético, né, enquanto medida efetiva de combate à criminalidade, mas só discutindo a administração pública brasileira, o Estado brasileiro, né, onde a gente está num país que tem mais de 500 mil pessoas presas, né, mais de 400 mil mandatos de prisão a serem cumpridos, né, os presídios superlotados, e aí os caras chegam só desse ponto de vista aqui, do ponto de vista orçamentário e estrutural do Estado brasileiro. E os caras chegam e falam, não, vamos reduzir a maioridade penal para a gente colocar mais uma fila imensa de pessoas para mandatos para serem cumpridos. Dentro do raciocínio conservador, isso já é uma grande estupidez. Porque você vai imaginar, olha, é a desmoralização da polícia, é a desmoralização do Estado, é a desmoralização do direito penal. Isso raciocinando como os conservadores, acreditando que direito penal vai resolver criminalidade em algum lugar do mundo, coisa que nunca resolveu. Se eu acreditasse que direito penal, cadeia e polícia vai resolver a criminalidade, né, essa medida, ou seja, a defesa da redução da moralidade penal, ela já é estúpida por si só. Ela é uma contradição, porque um Estado que não dá conta, né, você tem aí quase 400 mil pessoas, 400 mil mandatos a serem cumpridos, você vai aumentar essa fila? Vai colocar onde? Então, a coisa muito mal, e o professor colocou muito bem, as questões não são discutidas seriamente. Né? E a discussão que ocorre na grande mídia, que ocorre nos grandes meios, aí, em revistas, em jornais de grande circulação, é de uma superficialidade e de uma discussão e de um discurso feito com raiva. Né? E aí, então, eu queria... Obviamente, a gente tem que enfrentar várias coisas. Para a gente pensar, por exemplo, essa questão da violência subjetiva, da violência objetiva, da violência simbólica, tem, e eu estou vendo aqui, né, representantes, né, envolvidos no projeto dos municípios, né, envolvimento de escolas dos municípios. A gente tem um projeto do Polo de Cidadania do UFMG, que é um subprojeto que eu coordenei há algum tempo, esse projeto está voltando agora, que é a Escola que Protege. E a gente...
há uns 3, 4 anos atrás, né, nesse projeto, a gente visitou alguns municípios do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, da região metropolitana de Belo Horizonte, discutindo a violência nas escolas e procurando soluções. E aí uma coisa que eu acho que serve de um exemplo muito interessante para a gente entender essa proposição do Slavoj Zizek, de uma violência subjetiva, objetiva e simbólica, é justamente a prática do bullying. Né? Como é que a escola normalmente tem combatido o bullying, a prática do bullying, que é essa tortura mental, né, que uma criança faz com outra criança, um adolescente com outro, ou que às vezes professores fazem com alunos, ou enfim, que pode chegar à violência física. Essa tortura mental, ela surge a partir de o quê? De uma subalternização do outro que é julgado diferente. Olha só, aqui a gente entra num dos registros fundamentais da modernidade, né, que justifica, inclusive, toda a política colonial de extermínio, escravização e genocídio, né, que é a lógica do nós versus eles. Nós, os bons, nós, os civilizados, eles, os maus, eles, os selvagens, eles, os africanos, elas, as mulheres, eles, os asiáticos, eles, os infiéis, muçulmanos, judeus, etc. O eles do momento foi mudando, né? Mas você tem o nós o bom, o nós, o civilizador, né? Que vai trazer civilização, direito, inclusive direitos humanos, né? Etc. E o eles, né? Subalternizado, inferiorizado. Essa lógica nós versus eles permeia a modernidade. Todos nós que passamos por uma escola moderna aprendemos isso. E o que a escola moderna faz? Ela uniformiza as pessoas e vai dizer, simbolicamente, permanentemente, todos os dias, de todos os minutos em que a criança está na escola, que o bom é o padrão. O bom é o uniforme. O bom é ser normalizado, padronizado, uniformizado. Se você não está uniformizado, se você não se comporta, não se veste, não senta igual a escola padronizadora manda você sentar, que é a escola moderna, você não é aceito na escola, você não entra na escola, você não assiste aula, você é punido, porque você não está dentro do padrão. Olha, como é que a cabeça da criança vai funcionar? O que a escola está fazendo? A escola está ensinando o bullying. O que a escola está fazendo? Olha, o bom é o uniforme, o bom é o padrão, né? O bom é o normal. Logo, no registro da cabecinha da criança, que ela vê, olha, tem alguém que está fora do que ele entende que é o normal, do que é o bom. Né? Ah, o fulano ele é alto demais, magro demais, gordo demais, baixo demais, a cor dele é diferente, o nariz dele é diferente, o olho dele é diferente, a forma dele correr é diferente. Né? Quando eu era pequeno, eu cismei de jogar basquete, eu não tenho altura para basquete. Aí os colegas me faziam bullying comigo, falavam, nossa, não precisa marcar o Zé Luiz não, que a natureza já marca. Não é aquele baixinho lá jogando basquete. Aí, a diferença ela é colocada como algo ruim. E aquele que aos olhos dessa criança ou desse adolescente aparece como diferente, né, ele é punido, óbvio. Porque é isso que a escola faz com o diferente. Com o que não está uniformizado. Com o que não senta igual a todo mundo, age igual a todo mundo, pensa igual a todo mundo, se veste igual a todo mundo, anda igual a todo mundo, corre igual a todo mundo, vota igual a todo mundo. Né? E assim por diante. Então,